mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal e dando então continuidade ao nosso estudo de prescrição. Hoje nós iremos estudar as causas interruptivas de prescrição previstas lá no artigo 117. Então vamos lá? O que seriam então causas interruptíveis de prescrição? São as causas que interrompem o fluxo do prazo prescricional, fazendo com que eles cessem esse fluxo. Então, quando elas surgem, o prazo retorna do zero. Como assim, Dani? O prazo retorna do zero. Ele volta a contar tudo de novo. Então, pensa que eu tenho uma pena máxima em abstrato de 15 anos, em um determinado crime. De acordo com a minha tabelinha do artigo 109, eu sei que esse crime vai prescrever em 20 anos. Então, pensa na situação. Passou 10 anos e aí surgiu uma causa interruptível de prescrição. O que acontece aqui? Eu não tenho só mais 10 anos para que o crime prescreva. Não, eu não disse que volta a contar tudo de novo, então vai precisar passar 20 anos para que ocorra essa prescrição, ou seja, volta a contar tudo de novo. Por isso que está escrito aqui que o prazo de interrupção não existe. Por quê? Porque volta a contar tudo novamente. Vamos analisar então agora as hipóteses de cabimento, que estão previstas lá no artigo 117. Um detalhe importante é que as que estão previstas do inciso 1 ao inciso 4 cabe somente na prescrição da pretensão punitiva, ou seja, na nossa PPP, em qualquer uma das suas subespécies. Já o inciso 5 e 6 cabe somente na PPE, na prescrição da pretensão executória. Então vamos analisar cada uma delas. O primeiro, prevista lá no inciso 1, é o recebimento da denúncia ou queixa, tá? E aqui eu quero fazer um comentário que eu tenho que entender a diferença entre recebimento e oferecimento, certo? O que seria, então, um oferecimento da denúncia ou queixa? É quando o Ministério Público manda a denúncia ou queixa para o cartório, ou seja, ele vai protocolar a ação penal. Isso é o oferecimento. E o recebimento? Ele ocorre quando o juiz aceita a ação. Então, o Ministério Público vai lá e oferece, o juiz vai analisar aquela ação, vai verificar se existe mesmo materialidade e autoria, estão presentes esses requisitos, então ele recebe essa denúncia ou essa queixa. Somente quando ele recebe essa denúncia ou queixa, que é um marco interruptivo, ou seja, só o recebimento que é causa interruptiva, o oferecimento não. A segunda hipótese é a pronúncia. O que é pronúncia? Pronúncia é uma decisão interlocutória da primeira fase do procedimento do júri. Meu Deus, Dani, da onde você tirou essas palavras? Decisão interlocutória é simples. O que seria uma decisão interlocutória? Decisão interlocutória é aquela que não põe fim ao processo, certo? E ela ocorre na primeira fase do júri. Por quê? Porque na primeira fase do júri, o juiz ele pode tomar 4 tipos de decisão. A pronúncia, que é uma decisão interlocutória, que quando ele pronuncia o réu, significa dizer que ele vai para a segunda fase do júri, ou seja, ele vai ser julgado lá pelos seus pares por meio do conselho de sentença, certo? É o nosso tribunal do júri, onde é aberto ao público, as pessoas podem ir lá e assistir, certo? Isso é o que nós temos em mente, de fato, de tribunal do júri. Mas essa é a segunda fase do procedimento. Porque a primeira fase, o juiz não vai absolver ou condenar, ele vai pronunciar. Então, primeiro ele pronuncia para a segunda fase. Essa é a primeira decisão, uma das decisões que ele pode tomar. A outra decisão é desclassificar. O que seria desclassificar? Pensa o seguinte, o Ministério Público ofereceu a denúncia dizendo que o agente tinha cometido um homicídio doloso. Eu sei que os homicídios dolosos contra a vida, cabe, então, o Tribunal do Júri, tá? É a competência do Tribunal do Júri. Aí o juiz recebeu a denúncia e, no decorrer dessa primeira fase, desse procedimento, ele entendeu que o agente não cometeu um crime doloso contra a vida, mas um crime culposo, um homicídio culposo. Então, o que ele faz? Ele desclassifica. Por que ele desclassifica? Porque o homicídio culposo não é competência do Tribunal do Júri. Então, ele vai mandar esse crime para o juiz competente julgar. Certo? Então, ocorre uma desclassificação. A terceira
decisão que o juiz pode tomar é a absolvição sumária. Ou seja, ele analisa aquele processo na primeira fase e ele entende que ele está diante de uma situação que exclui ou a tipicidade ou a ilicitude do delito. E por conta disso, o agente está acobertado, certo? E nós sabemos que ou quando ocorre a tipicidade ou exclui a ilicitude, o fato deixa de ser considerado crime, então eu não posso julgar, certo? E daí ocorre, então, a absolvição sumária. Ou então o juiz pode impronunciar. O que seria uma impronúncia? Impronúncia é quando existe a ausência de provas quanto à autoria e materialidade. E aí o juiz não pode pronunciar, mas ele também não absolve. Por quê? Porque ele não entende que o réu deve ser absolvido, certo? Que não cometeu aquele delito ou está diante de alguma excludente. Então, ele impronuncia. A impronúncia causa extinção do processo sem análise de mérito, porque o juiz não analisou o mérito da situação. Ele não absolveu ele porque ele entendeu que ele não tinha cometido aquele delito, mas ele impronunciou, ou seja, ele não conseguiu analisar porque faltavam elementos. E aí, como isso, a impronúncia faz coisa julgada somente formal. Por quê? Porque se aparecer novas provas, certo? O processo pode ser reaberto. Então, nós falamos que a impronúncia faz coisa julgada apenas formal, tá? E esse processo pode ser reaberto até quando? Até que ocorra a extinção da punibilidade, certo? Por exemplo, por meio da morte ou até da prescrição. Ocorreu a extinção, aí não pode ser reaberto porque extinguiu a punibilidade do agente. Então, isso. E se houver a pronúncia? Ocorrer, então, a pronúncia, ocorre novamente o quê? Uma causa interruptível da prescrição. O nosso inciso terceiro fala da decisão confirmatória da pronúncia. Eu disse para vocês agora que a pronúncia é uma decisão interlocutória, ou seja, é uma decisão que não põe fim ao processo. Se ela não põe fim ao processo, que é o que significa decisão interlocutória, eu não posso recorrer em forma de apelação, porque eu posso apelar daquilo que o juiz já determinou, certo? Então, eu tenho que utilizar outro recurso. Por quê? Vamos dizer que o meu cliente cometeu aquele homicídio diante de um estado de necessidade. Então, o juiz tinha que ter absolvido ele sumariamente. Todas as provas mostravam que ele estava diante do estado de necessidade, ele estava diante de um perigo atual, certo? E por isso ele agiu daquela forma e acabou matando o outro. Preencheu todos os requisitos. Só que o juiz fez o quê? O juiz não entendeu isso e pronunciou, mandou ele para o tribunal do júri, para a segunda fase do procedimento. Eu, como advogada, né, como defesa do meu cliente, vou lá e recorro com recurso não de apelação, porque não é uma decisão que põe fim ao processo, mas entro com o rese, que é o recurso cabível aí. O que seria esse rese, Dani? Rese, carinhosamente chamado de rese, é o nosso recurso em sentido estrito, previsto lá no artigo 581. Então, quem me diz que cabe é o inciso 4º do rese, da decisão, da pronúncia, cabe então o rese, tá? Aí, só que para ser causa interruptível, o juiz tem que confirmar a pronúncia, por isso que é uma decisão confirmatória da pronúncia. Então, quando o juiz confirma a pronúncia, certo? Ele traz a decisão por meio do rese. Confirmando a pronúncia, o que acontece? Aí ocorre de novo, né? Uma causa interruptível da prescrição. E, para analisar, que podem acontecer durante a PPP, a nossa última, prevista lá no inciso 4º, que é a sentença ou acórdão condenatório recorrido. A sentença é a decisão de primeira instância. Então, é quando o juiz singular, ele sentencia o agente, certo? E por que recorríveis? Eu posso recorrer por meio da apelação
a sentença que o juiz determinou. E o acórdão, o que que é? São as decisões das instâncias superiores. Lembrando que eu só é marco interruptível os acórdãos condenatórios recorríveis. Então, eu preciso fazer uma diferença entre acórdão condenatório e acórdão confirmatório. Por quê? Porque somente o acórdão condenatório é que interrompe a PPP. Então, o que seria um acórdão condenatório? O acórdão condenatório ocorre quando o tribunal reforma uma sentença absolutória, quer dizer, o juiz singular, o juiz de primeira instância, foi lá e absolveu o agente. E o tribunal reformou condenando. Então, isso é um acórdão condenatório. Ou quando o tribunal faz o quê? Aplica uma pena mais severa. Então, ele vai lá e reforma aquela sentença, deixando ela mais severa. Então, eu tenho também um acórdão condenatório. E o que seria um acórdão confirmatório? É quando ele confirma os termos da sentença, sem agravar a condenação, certo? Então, eu tenho que lembrar que somente o acórdão condenatório é que é causa interruptível. E outro detalhe, que até aqui eu uso somente na prescrição da pretensão punitiva, na PPP. Por quê? Porque os dois próximos incisos eu vou usar somente na PPE. E quais são eles? O que está no inciso 5º fala o seguinte: início ou continuação do cumprimento da pena. Ou seja, eu tenho uma sentença transitada em julgado, então não cabe mais recurso nela, e o agente vai ter que começar a executar essa pena, certo? Então, quando ele inicia o cumprimento, certo, dessa pena, interrompe o prazo prescricional, ou seja, começa novamente a contar do zero. E Dani, por que continuação do cumprimento, né? Vamos dizer que esse réu conseguiu fugir. E aí, quando eu capturo esse réu, certo? Eu consigo trazer ele de volta para continuar cumprindo a pena, volta de novo e interrompe o lapso prescricional. Como eu falei para vocês, esse inciso só se aplica na prescrição da pretensão executória, assim como esse, a reincidência. Aqui nós estamos falando da reincidência como causa interruptível da prescrição e não como, eu não posso confundir o que está lá no artigo 110 caput do Código Penal. Por quê? Porque lá eu analiso a reincidência como um fator que influencia no prazo prescricional, certo? E nós já estudamos. O que acontece lá? Lá, quando ocorre a reincidência, o agente vai ter seu prazo prescricional aumentado em 1/3. Aqui não, aqui eu estou vendo ela como causa interruptível. Dani, não entendi. Vamos analisar esse exemplo que vai ficar facinho para você entender nesse sentido como causa interruptível. Vamos lá. O agente, então, começou a cumprir a execução da pena, porque eu falei para vocês que só pode ocorrer na PPE, né, na prescrição da pretensão executória. Então, ele já está na esfera de execução. E ele foge. Enquanto ele estava foragido, ele cometeu um novo crime. E aí, a pena desse primeiro crime era de 12 anos. Então, se é de 12 anos, eu sei que ela prescreve com 16 anos, certo? Então, pensa aqui, ó. Ele iniciou a execução da pena. Então, eu tenho, de acordo com o inciso 5º, uma interrupção do prazo prescricional. Tá. Aí ele fugiu dia 15/7, certo? Fugiu. Voltou a correr o prazo prescricional. Aí, dia 20/7, ele vai lá e comete um crime. Interrompeu de novo o fluxo do prazo. Por quê? Porque ele é reincidente. Eu tenho uma sentença transitada em julgado, então ele comete o quê? De acordo com o artigo 63, o que é ser reincidente? É cometer novo crime, certo? E depois de uma sentença que transitou em julgado. Então, ele só é reincidente se a sentença já do crime anterior transitou em julgado, que foi o que aconteceu. Inclusive, aqui ele já estava na esfera de execução da pena. Então, a hora que ele comete esse novo crime, eu tenho novamente um marco interruptível. E detalhe, o marco interruptivo aqui
leva em consideração a data em que ele cometeu o delito e não a data em que ele será condenado por este delito, certo? E agora nós vamos analisar algumas observações que existem no artigo 117, tá? Elas estão previstas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 117. A primeira observação, prevista lá no artigo 1º, fala o seguinte, ó. Excetuados os casos do inciso 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer um deles. Estamos aqui falando, na realidade, de concurso de pessoas. Ou seja, se com exceção, primeira coisa, excetuado, ou seja, com exceção do inciso 5 e 6. Então, esse parágrafo primeiro só cabe na prescrição da pretensão punitiva, certo? Enquanto o processo está correndo. Não já mais na esfera da execução, mas enquanto está ocorrendo o processo. E eu estou falando aqui nada mais, nada menos que de concurso de pessoas. Então, pensa na situação. A e B combinam e cometem um determinado delito, certo? Aí, o juiz recebe, é instaurado o processo, e o juiz recebe essa denúncia, marco interruptivo, tá? E aí, durante o procedimento, é instaurado um processo apartado dizendo que, na realidade, possui problema, na época não deveria ser considerado inimputável ou semi-inimputável. Então, eu preciso analisar se ele era inimputável ou semi-inimputável. Aí, eu preciso analisar. Então, aí eu vou analisar isso em apartado. E o processo de B continua correndo. Aí eu tenho a sentença. Nós vimos, de acordo com o inciso 4º, que a sentença também é o quê? É uma hipótese de cabimento de causa interruptiva. Então, ela interrompe de novo. Mas foi uma sentença somente para A, não para B. Desculpa, somente para B e não para A. O que acontece aqui? Essa causa interruptiva serve também para o A, mesmo que ele não seja sentença para ele. Aí continua correndo. Aí eu tenho, então, a sentença de A, porque o juiz analisou lá, viu que ele não era inimputável, entendeu que ele devia ser sentenciado. Outro marco interruptivo para ambos. Por quê? Porque eu estou analisando o processo, certo? Então, todas as vezes que eu estiver falando de concurso de pessoa, o que acontece? Se houver uma causa de interrupção da prescrição para um, produz efeitos a todos. Então, interrompeu para um, interrompeu para todos. E isso é extremamente importante. E o parágrafo 2º fala o quê? Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5º deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Então, aqui na realidade, nós temos a regra geral e a exceção. Lá vem você com regra geral e com exceção, né, Dani? Então, qual é a regra geral? Todo o prazo começa a correr novamente no dia da interrupção. Ou seja, significa que zera e volta no mesmo dia da interrupção. Então, pensem lá, eu tenho um crime que prescreve com 20 anos, recebimento passou 10 anos, recebeu a denúncia o quê? Naquele dia pra frente, zerou e começa naquele dia, tudo de novo a contar o prazo. Como exceção, ou seja, o inciso 5º, que é o que fala aqui no artigo, no parágrafo 2º. Por quê? Porque ela é a única hipótese, certo? Que não volta a correr de imediato. Gente, ele não está cumprindo, não é o início ou continuação do cumprimento da pena? Se iniciou o cumprimento da pena, por que vai acontecer prescrição? Por que eu vou voltar a contar a prescrição? Se o Estado está exercendo o seu ius puniente, então não tem por que começar a correr. Então, no caso do inciso 5º, certo? Ele, o que acontece aqui? Enquanto o condenado está cumprindo a pena, a prescrição não ocorre. Lógico que não ocorre, como eu acabei de falar para vocês.
o Estado está exercendo seu ius puniendi, então não tem por que ocorrer a prescrição, certo? E é isso aí, pessoal. O artigo 117, nos seus 6 incisos, eles trazem isso, nos seus 2 parágrafos, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Lembrem-se, as causas interruptivas, elas são extremamente importantes, certo? Nós vamos analisar depois elas passo a passo dentro dos exemplos que eu vou trazer, os exercícios que nós iremos fazer. E eles são muito importantes eu lembrar de todas essas causas interruptivas e todos esses detalhes, tá? Então, são muito detalhes. A prescrição, o que dificulta ela são os detalhes. Eu tenho que saber o que é causa suspensiva, o que é causa interruptiva. Então, tudo isso são detalhes extremamente importantes. Antes de terminar a aula de hoje, eu quero fazer um agradecimento especial, porque hoje nós batemos os 400 inscritos no nosso canal. E assim, eu estou muito feliz, porque fazem 3 meses aí, quase 3 meses que nós estamos com o canal, e nós conseguimos chegar nos nossos 400 inscritos. Significa que eu acho que a gente está no caminho certo, né? E eu tenho que agradecer de coração a vocês, aos meus alunos, ex-alunos, aqueles que já agora, por conta do canal, estão virando alunos. E saibam que vocês moram de fato no meu coração, eu tenho um carinho todo especial por vocês. Por conta disso, eu queria pedir, se você ainda não se inscreveu, mas está assistindo essa aula, então se inscreve, deixa o like, porque nos ajuda. E ajuda, então, a gente trazer novas aulas para vocês. Outra coisa, a playlist de prescrição vai estar aqui nos cards, aqui em cima. Ó, nós estamos chique, nós já estamos tendo, né, quanto mais inscritos que nós temos, mais o canal, o YouTube acaba oferecendo outras vantagens. Então, quanto mais as pessoas se inscreverem, mais vantagens nós vamos tendo. Então, vão se inscrevendo aí, pessoal. Então, tá aqui nos cards, certo? Outra coisa, segue a gente nas outras redes sociais. Nós temos uma fanpage, Maravilhoso Mundo do Direito Penal, no Facebook. Nós temos no Instagram, me segue lá, e lá, Prof. Dani Uriê, eu sempre estou colocando lá mnemônicos, eu coloco lá mapas mentais, a gente coloca dicas, então segue a gente lá, que também tem bastante coisa. Segue a gente também no TikTok, que nós temos TikTok, nós temos 2 canais no TikTok, nós temos no Maravilhoso Mundo do Direito Penal e o Prof. Dani Uriê. Nós fazemos exercícios lá de certo e errado, lembrando, né, entrando na brincadeira, de uma forma, mesmo na brincadeira a gente leva os estudos muito a sério, então diante disso nós vamos estudando. E é isso aí, pessoal. Vão estar na descrição, né, todas as nossas redes sociais para você seguir, e também vai estar nos comentários, né, a aula de hoje, tá? O resumo nosso, né, dos slides da aula de hoje. Então é isso daí, pessoal. Obrigado pela sua companhia até aqui e até a nossa próxima aula do Maravilhoso Mundo do Direito Penal.